Poucos personagens da história da cristandade, além do próprio Jesus de Nazaré, são motivo de tantos e controvertidos debates quanto Saulo de Tarso. Desde suas primeiras aparições no livro sagrado da tradição cristã, Atos dos Apóstolos, e nas suas diversas epístolas, ele suscita diferentes opiniões a seu respeito. Em apenas um ano, desde que ele fez sua primeira aparição como homem público, passou de virulento inimigo de Jesus e dos seus primeiros discípulos a fiel seguidor do profeta de Nazaré, por ele oferecendo-se em holocausto por toda a sua vida. A sua ofensiva contra o cristianismo foi tão intensa no primeiro ano do surgimento desta religião, que mesmo depois de sua inequívoca conversão, Saulo de Tarso foi rejeitado pelos amigos de Jesus, figurando durante quase toda a sua longa vida apostolar como um discípulo espúrio, lutando com todas as suas forças e fé para ser aceito como um vaso escolhido diretamente pelo divino profeta para a manifestação da sua vontade. Esta é a história singular de um moço que, a partir de um único encontro com um espírito, realizaria a mais completa modificação de sua própria vida e a de milhões de pessoas. A odienta relação de Saulo de Tarso com Jesus de Nazaré, que poderia ser considerada de início como fruto apenas de preconceito religioso, deve-se ao fato de o profeta ter sido condenado e executado em crucificação como um fora da lei qualquer por ordem do Sinédrio, o supremo tribunal religioso e político da sua nação, no qual aquele jovem havia sido empossado como um doutor da lei. Saulo de Tarso tomou para si as dores de sua classe sacerdotal, pois Jesus ainda não era o grande homem que a história viria a revelar, mas sim era considerado apenas um inimigo de Moisés, profeta que deveria ser defendido por Saulo como a principal atribuição do seu cargo de magistrado. No entanto, a ação de Saulo foi demasiadamente violenta contra os seguidores de Jesus, pois os mesmos nunca afrontaram o Sinédrio como o fizera aquele desconhecido profeta. Não por ofensa aos ditames da lei de Moisés que ele mesmo afirmava ter vindo cumprir, mas unicamente por atacar os espúrios interesses de alguns de seus membros, especialmente o sumo sacerdote Caifás, movido este que era pelo desprezível pecado da cupidez. Saulo sequer conhecera pessoalmente a Jesus, pois enquanto ele andava com a elite religiosa e cultural de Jerusalém, o profeta optara pela companhia dos marginalizados pescadores da Galileia, peregrinando sempre pelas regiões pobres da terra de Israel. Refletindo agora, depois de 2000 anos, já mergulhados no conhecimento da sequência daquela história, esta separação territorial entre eles foi providencial para Saulo e para o próprio cristianismo. Se os dois personagens tivessem se encontrado antes daquele confronto espiritual na estrada de Damasco, certamente haveria um desgaste irrecuperável da parte do jovem doutor por um remorso ainda mais cruel que lhe impediria definitivamente de servir àquele que veio a ser o seu divino mestre. Não cruzando antes o seu caminho, Jesus poupou a Saulo de Tarso. O jovem Saulo era o orgulho da sua família e dos seus superiores por exceder-se em matéria de judaísmo, como ele mesmo futuramente iria confessar na sua carta aos Gálatas. Envolvido por uma desprezível política disfarçada de religião, já então adotada pela Suprema Corte da sua nação, constituída por sacerdotes saduceus e fariseus, na esteira da mesma hipocrisia do sumo sacerdote Caifás tantas vezes denunciado por Jesus, e que, por isso mesmo, vingou-se criminosamente do profeta Nazareno, Saulo não escaparia incólume da tenebrosa atmosfera espiritual que dominava Jerusalém. Menos de um ano após a criminosa morte de Jesus, o jovem doutor da lei caiu nas armadilhas do mesmo orgulho e da mesma vaidade farisaica, assumindo a execução de outro jovem,
o pregador cristão chamado Estevão, discípulo de Pedro e primeiro mártir do cristianismo. Entretanto, havia algo naquele jovem fariseu que escapou das críticas que sobre ele pesam pela sua atuação contra os seguidores do Cristo. Por tudo o que a história nos revela da formação pessoal de uma autoridade como Saulo de Tarso, por aquilo que ele próprio nos informa em suas cartas, sua verdadeira e mais autorizada autobiografia, se não desejamos ser levianos na avaliação do homem, da autoridade judaica e do apóstolo do Cristo, devemos refrear nossos impulsos iniciais de julgá-lo segundo nossos próprios preconceitos, para analisarmos sua atitude no contexto da sua formação familiar e social. Juntamente com os livros históricos sobre a vida de Saulo de Tarso, já mundialmente reconhecidos e colecionados em o Novo Testamento, atualmente podemos contar com testemunhos honestos advindos de historiadores vivendo no mundo espiritual e obtidos pela via mediúnica de reconhecidos e humildes apóstolos da verdade cristã. Essa realização tem sido conquistada nos últimos 162 anos por meio da ciência espírita organizada por Allan Kardec, doutrina cristã que já demonstrou de modo inequívoco a realidade do mundo espiritual em constante relação com os homens e a perfeita comunicabilidade entre esses dois universos. Com esse antiquíssimo recurso epistemológico, a revelação espiritual, novos dados foram trazidos à humanidade visando ampliar o conhecimento contemporâneo sobre o cristianismo primitivo. No romance Paulo e Estevão, psicografado por um homem considerado atualmente como um novo apóstolo de Jesus, o médium Francisco Cândido Xavier, um historiador vivendo na condição de espírito de nome Emmanuel, esclarece o verdadeiro motivo que levou Saulo de Tarso a matar Estevão, tal qual Caifás em relação a Jesus, a vingança pessoal. Essa testemunha do mundo espiritual, além de confirmar que o sumo sacerdote tramou a morte de Jesus, porque o profeta de Nazaré denunciou sua ganância ao transformar o templo de Jerusalém numa casa de câmbio, evidenciou também que Saulo matou Estevão porque, debatendo publicamente com o jovem pregador cristão, o jovem magistrado do Sinédrio foi humilhado no seu orgulho intelectual e na sua ambição farisaica. Com sua inspirada defesa da fé cristã, aquele simplório pregador de Jesus evidenciou a superioridade dos seus ensinos em relação à lei de Moisés, impondo ao jovem doutor fariseu uma escandalosa derrota no primeiro debate da sua iniciante e promissora carreira. De posse tanto dos já reconhecidos documentos históricos quanto do testemunho historiográfico espírita, numa busca honesta pela verdade, se não desejamos ser levianos em relação à vida do jovem da cidade de Tarso, devemos criticar sua postura dentro do contexto do seu extrato social, então radicalmente determinado pela formação jurídica e religiosa. Saulo era um jovem rabino recém-empossado doutor da lei de Moisés, a Torá, na mais alta corte religiosa do seu tempo, o Sinédrio de Israel. Intelectual excelente que era, formara-se igualmente como doutor da lei civil romana, pois era cidadão romano de nascimento. Tinha, portanto, todos os motivos para ser orgulhoso de sua posição social. A primeira aparição de Saulo de Tarso nos Evangelhos dá-se quando Lucas narra o julgamento de Estevão no seu livro Atos dos Apóstolos. Acusado de heresia, uma vez ter sido flagrado defendendo em assembleia pública ser Jesus o Messias prometido para o povo hebreu, tal como profetizado no livro de Isaías, e afrontando, portanto, a lei de Moisés, durante o seu depoimento perante o Sinédrio, exaltando a verdade da encarnação do Cristo na pessoa de Jesus, defendeu-se pessoalmente o jovem pregador cristão. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito? Como foram vossos pais, assim também vós.
A qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Mataram os que prediziam a vinda do justo, de quem vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por intermédio do Espírito e não as guardastes. Ouvindo isto, tremiam de raiva em seus corações e rangiam os dentes contra ele. Por esse discurso, Estevão foi sumariamente condenado, e no momento do seu apedrejamento, este foi o comportamento do jovem mártir cristão. Estevão, porém, repleto do Espírito, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus, de pé à direita de Deus. E disse: Eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Eles, porém, dando grandes gritos, taparam os ouvidos e precipitaram-se a uma sobre ele. E, arrastando-o para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. Neste momento, Saulo de Tarso aparece na história pela primeira vez. As testemunhas depuseram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejaram Estevão enquanto ele dizia esta invocação: Senhor Jesus, receba meu espírito. Depois, caindo de joelhos, gritou em voz alta: Senhor, não lhes leve em conta este pecado. E, dizendo isto, adormeceu. Continuando sua narrativa, assim informa o evangelista Lucas. Ora, Saulo estava de acordo com a sua execução. Naquele dia, desencadeou-se uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, com exceção dos apóstolos, dispersaram-se pelas regiões da Judéia e da Samaria. Entretanto, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fazendo grande lamentação por ele. Quanto a Saulo, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava homens e mulheres e metia-os na prisão. Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Foi pedir-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de poder trazer para Jerusalém, presos, os que lá encontrasse pertencendo ao caminho, quer homens, quer mulheres. Essa narrativa de Lucas já nos mostra um pouco da personalidade de Saulo, bem como das suas atribuições profissionais como membro do Sinédrio. Se é fato que o jovem rabino se encontra presente durante a execução de Estevão, tanto que, num ato de reconhecimento da sua autoridade, as testemunhas executoras daquela injusta condenação depuseram seus mantos aos pés do jovem doutor, num ritual jurídico para a validação das pedradas que cumpririam aquela sentença de morte, antes de ser por nós julgado como um déspota, devemos analisar as funções do seu cargo. Como magistrado do Sinédrio, ele estava mergulhado até o pescoço nas atribuições de um cargo com imutáveis deveres a cumprir, submetido a uma organização hierárquica e rigorosamente estabelecida sob os mais ferrenhos poderes religiosos e políticos. Quem observar a política contemporânea do Estado de Israel compreenderá um pouco melhor as determinantes influências dos partidos religiosos nas decisões dos destinos desta nação. Comprovando as limitações de Saulo perante o Sinédrio, constata-se que, ao pretender dar continuidade àquela sua investigação e à repressão dos hereges cristãos que se iniciara pela pessoa de Estevão,
o jovem doutor teve que requerer-lhe fossem outorgadas pelo sumo sacerdote cartas de autoridade judiciária religiosa. Isso mostra que, sob as atribuições de um recém-empossado doutor da lei, ele nada mais estava fazendo do que cumprir o seu sagrado e inquestionável dever como defensor de Moisés e funcionário do templo. Ele poderia simplesmente abster-se desse cometimento? Sim. Mas, segundo sua formação familiar e intelectual, como espírito ainda orgulhoso e vaidoso, ele seria capaz dessa renúncia? Não foi. Qualquer analista isento de preconceitos que investigue a postura do jovem doutor Saulo de Tarso na acusação contra Estevão e na subsequente perseguição aos adeptos de Jesus, sem dúvidas, se for de fato cristão, olhará para aquele jovem rabino doutor do Sinédrio, no mínimo, com um pouco mais de complacência e piedade, como olhou para ele o próprio Cristo na aridez daquela estrada de Damasco, apesar de difamado e perseguido como o principal alvo da sua vingança. Um equívoco muito comum dos seres humanos é julgarmos poder conhecer profundamente uma pessoa apenas por sua profissão, especialmente quando esta seja vinculada a uma prática religiosa. Seremos fatalmente injustos ao tentarmos identificar o caráter de uma pessoa, ou seja, os traços mais profundos da sua personalidade, de acordo com a definição do filósofo alemão Immanuel Kant, apenas por ser ela padre, pastor protestante, pai de santo, escritor espírita ou guru do yoga. Entretanto, esse preconceito é muito comum ainda na contemporaneidade, apesar de mostrar seu erro nesses 2000 anos da história daquele jovem doutor da lei e fariseu. Se, de fato, é possível termos indícios de alguns traços da sua personalidade pela escolha profissional, nunca, porém, teremos uma segura identificação de seu caráter exclusivamente por esta sua opção. A história de Saulo de Tarso comprova essa impossibilidade. O seu mestre, orientador espiritual e filósofo para coisas de religião, aos pés do qual ele se formou como doutor da lei e fariseu, o sábio rabino Gamaliel, era muito mais paciente e piedoso que o seu jovem e promissor discípulo. Este fato é testemunhado tanto por Lucas no Atos dos Apóstolos quanto por Emmanuel, o historiador espiritual, em seu livro Paulo e Estevão. A postura distinta de Gamaliel perante os cristãos comprova que não foi só porque era fariseu e doutor da lei que Saulo se tornou inimigo de Jesus e dos seus seguidores. Os 4 evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, destacam que, a exemplo de Gamaliel, havia bondade também em um outro rabino membro do temido Sinédrio, José de Arimateia. Este, reconhecendo a injustiça daquela sumária condenação de Jesus, cedeu a Maria uma tumba até então reservada exclusivamente para si e para seus descendentes, a fim de que aquela flagelada mãe pudesse sepultar com dignidade o seu crucificado filho. Este fato mostra que Jesus não era inimigo declarado do Sinédrio, mas que somente alguns de seus membros assim o consideravam por corrompidos e particulares interesses. O comportamento de Saulo revela que ele, a exemplo de Caifás, tratou Jesus como seu inimigo, não porque este profeta nazareno mostrava uma forma de cumprimento da lei diversa da compreensão farisaica e rejeitada pelo Sinédrio, mas porque com esse comportamento o rabi da Galileia ameaçava sua jovem e promissora carreira, para a qual dedicara toda a sua vida. Havia algo mais no caráter de Saulo que extrapolava sua mera preocupação profissional, um traço de personalidade que contribuiu de forma definitiva para transformá-lo no feroz perseguidor dos cristãos e do Cristo. Este seu comportamento não decorria, entretanto, de maldade intencional ou de ausência de fé. Na verdade, o jovem rabino padecia da mesma deficiência das pessoas religiosas que não equilibram seus anseios espirituais com o entendimento e a razão e que, por isso mesmo,
transformam essa força absolutamente natural em todo ser humano, a fé, numa potência intolerante e nefasta. Como a sequência de sua trajetória religiosa iria demonstrar, Saulo não era mau. Ao contrário, era um homem de fé inabalável, convicto da divindade de sua crença enquanto expressão da verdade. Para ele, a verdade era tudo, e ela estava com Moisés, o seu profeta. Por isso, naquele momento, segundo ele cria, Jesus havia violado a lei de Moisés, e por isso, como um seu defensor, Saulo tinha o dever de combater a Jesus. Essa era a sua fascinada lógica. Na história das religiões, vemos inúmeros outros doutores da lei religiosa cometerem tantas ou mais injustiças que o próprio Saulo de Tarso. A tradição indiana, com seu sistema de divisão social por castas, é duramente criticada por Gandhi, o Mahatma, o qual atribui à tradição sacerdotal brahmanista e à sua tendenciosa interpretação do conceito de karma imutável a imposição política desse injusto sistema social em seu país, com a consequente grave violação dos direitos humanos naquela sociedade. Por sua vez, a história da tradição católica não é menos trágica quanto ao cometimento de genocídios ao longo de seus 2 milênios, quando, sob alegações de cumprimento do seu dever de conversão e salvação das almas, dizimou nações indígenas inteiras e queimou milhões de inocentes em praça pública. Saulo também pensava estar libertando Estevão da heresia cristã. Ao atentar para essa realidade da história das religiões, meu olhar para Saulo de Tarso passou a ser um pouco mais complacente. E assim, eu pude identificar nele a outra face de um ser humano que lhe permitiria modificar radicalmente o seu estado de ânimo e, consequentemente, suas ações no breve tempo de 3 anos, depois de um refletido e devotado autoexílio na rigidez do deserto da Síria. Os subsequentes 30 anos daquela sua existência ele dedicou à plena redenção perante o Cristo, mediante inaudito esforço e abnegado sofrimento, exclusivamente para a divulgação da sua divina vontade libertadora da humanidade. Quanto às ações do ex-doutor da lei e fariseu, o livro Atos dos Apóstolos é bastante econômico. Alguns críticos afirmam que tal se dá porque este relato foi redigido por Lucas, discípulo de Paulo, que poupou o seu mestre das acerbas críticas que a história e o próprio ex-rabino não pouparia. Por outro lado, tendo em vista a sua rápida conversão, a carreira de Saulo como membro do Sinédrio foi muito curta. Não obstante essa carência de dados, conhecendo um pouco a história daquele período da humanidade em que imperava a violência oficial na execução tanto da lei civil quanto religiosa, podemos deduzir da tímida narrativa de Lucas que, mesmo no curto tempo em que atuou, a realidade imposta por Saulo aos cristãos que caíram nas suas garras foi muito dura. O Espírito Emmanuel, na obra Paulo e Estevão, detalha essa mácula na vida do apóstolo que ele lamentaria pelo resto da sua vida. Há, no entanto, um outro fator totalmente ignorado pelos historiadores e, contudo, determinante não apenas para a radical e violenta reação de Saulo ao cristianismo, como também para a sua definitiva conversão ao apostolado cristão. Esse fator somente poderá ser compreendido por aqueles que já conhecem o Espiritismo e a sua científica explicação para radicais e abruptas mudanças de comportamento na maioria dos seres humanos, que é a mediunidade. Como sua trajetória apostolar irá evidenciar, Saulo de Tarso era portador de uma destacada faculdade mediúnica que lhe permitiu realizar todos os fenômenos espirituais fartamente registrados no Atos dos Apóstolos. Esta sua destacada capacidade é comprovada desde o primeiro fenômeno espiritual ocorrido com ele na estrada de Damasco e provocado pelo Espírito Jesus. Todos os companheiros de viagem de Saulo, seus soldados e escravos,
constataram também mediunicamente o clarão produzido pela presença daquele glorioso Espírito. No entanto, somente Saulo ouviu as advertências do Cristo e com ele dialogou. O fenômeno mediúnico produzido por Jesus sem dúvidas ocorreu, sendo constatado por todos os presentes, os quais, como o são todos os homens, eram também médiuns. Mas somente Saulo era portador de uma mediunidade tão destacada a ponto de lhe permitir dialogar com aquele elevado espírito. Os estudiosos da faculdade mediúnica e seus mecanismos sabem que a comunicação de um médium com um espírito verdadeiramente superior como Jesus não se realiza tão facilmente, pois exige uma disciplinada vivência em busca da transcendência espiritual em centenas de encarnações anteriores. Como prova o Espiritismo, essa faculdade humana é tão naturalmente desenvolvida que, conhecida e praticada na antiguidade de modo desordenado, Moisés procurou regulamentar sua prática naquela comunidade nascente, sem sucesso, no seu livro Deuteronômio, capítulo 9, versículos 8 a 14. A orientação para a mais eficiente e profícua prática mediúnica nas suas comunidades seria também uma busca constante do já convertido Paulo de Tarso. Por ser uma faculdade natural dos seres humanos, este sexto sentido, se não educado, funcionará para o seu portador como uma injuriante pedra de tropeço. Foi isso o que se deu com Caifás e os demais membros do Sinédrio, como também com o jovem rabino Saulo de Tarso. Um leitor atento dos evangelhos com conhecimento específico da mediunidade identifica nos comportamentos das autoridades judaicas naquele trágico momento da humanidade influências espirituais nefastas. Tal como o próprio Jesus no deserto 3 anos antes, aquelas autoridades foram tentadas como instrumentos de escândalo por espíritos levianos e milenares inimigos do Cristo. Jesus, entretanto, espírito mais evoluído, resistiu, enquanto eles caíram tristemente. Entretanto, como prova a continuidade da sua história apostolar, Saulo irá mostrar uma mediunidade tão desenvolvida que, educado o seu uso e convertidos os seus sentimentos para o caminho do bem, além da capacidade profética, realizaria diversos outros fenômenos espirituais, tais como curas de paralíticos, restituiria a luz a cegos, livraria possessos de obsessões espirituais e até mesmo a ressurreição de um jovem. Saulo é um apóstolo da mediunidade, pois mostrou que essa faculdade espiritual é, do ponto de vista moral, absolutamente neutra, e por isso tem o seu uso condicionado pelo sentimento do seu possuidor, que o ligará a bons ou maus espíritos. Com essa nova informação a nós trazida pelo Espiritismo, qualquer leitor especializado que saiba da constante determinação do mundo espiritual sobre nossos comportamentos, concluirá que naquele momento fatídico da história, quando um profeta verdadeiramente justo foi assassinado simplesmente por pregar o amor, quase todos os membros do Sinédrio, e inclusive a população de Jerusalém, estava comandada por uma legião de espíritos trevosos. Saulo de Tarso, vaidoso, também sucumbiria tristemente a essa força. Ele mesmo, jamais experiente, como Paulo, iria destacar lutar não mais contra homens, mas contra potestades espirituais. O próprio Jesus fora tentado diversas vezes por essa força espiritual que é tão humana quanto os demais 5 sentidos. No entanto, porque já tinha realizado todas as suas potencialidades como filho do homem e de Deus, e comungado o seu sentimento com o amor do Pai, Jesus a ela resistiu. Por isso, o Mestre recomenda-nos vigilância e a oração constantes para dela precavermos. Isso não o poupou, entretanto, de ser acusado por alguns fariseus de realizar curas espirituais auxiliado pelo espírito Beelzebu, que é, na verdade, uma legião espiritual comandada por rebaixados sentimentos.
Gamaliel e José de Arimateia oravam e vigiavam com mais eficiência que o jovem Saulo, e até mesmo que os discípulos diretos de Jesus, pois estes últimos o abandonaram apavorados no seu momento final. Por isso, esses velhos rabinos foram brandos e pacíficos com aqueles amedrontados cristãos, enquanto os discípulos debandaram e Saulo os massacrava. Foi por essa força que o jovem doutor da lei, impetuoso e movido pela ambição, não se precavendo contra o domínio espiritual nefasto, viu subitamente transformada a sua indignação contra o povo do caminho numa ira incontrolável violentamente lançada sobre a memória de Jesus e os seus adeptos. Naquele triste momento da humanidade, tanto Caifás quanto Saulo de Tarso, que pensavam ser médiuns do divino Moisés, na realidade, serviram de instrumentos para espíritos inimigos milenares de Jesus e da própria humanidade. Com suas egoístas atuações, realizaram a maior injustiça e o mais nefasto escândalo espiritual já provocado em nosso planeta. O primeiro por induzir toda uma população para a criminosa crucificação do meigo Rabi da Galileia. O segundo, pela perseguição cruel dos primeiros cristãos. Atitudes essas que poderiam eliminar definitivamente aquela tentativa celeste de trazer para a humanidade os divinos ensinos de amor e de verdadeira libertação. Essa culpa hedionda que acometeria posteriormente aquelas autoridades judaicas no mundo espiritual e toda a população de Jerusalém na subsequente história da humanidade só seria reparada por aqueles mesmos espíritos, suportando os inumeráveis escândalos que se dariam em nome do Cristo nos milênios seguintes, nas suas futuras encarnações, na Idade das Trevas. Este drama humano era conhecido por Jesus mediante presciência da história e entristeceria de tal modo o meigo Rabi Galileu que o levaria a verter, naquele horto das oliveiras, tão sentidas e sanguíneas lágrimas ainda não redimidas integralmente pela humanidade. Foi assim, num misto de ambição, orgulho e de culposa invigilância contra a ação dos espíritos trevosos, milenares inimigos do Cristo que povoavam a atmosfera daquela impiedosa Palestina, que Saulo de Tarso igualmente se constituiu um algoz da verdade. Por seu exemplo negativo, ele demonstrou, para escândalo da sua posteridade, os tristes danos que a ignorância da nossa realidade espiritual de seres constantemente impulsionados pelos espíritos ao nosso lado provoca em nossa consciência moral. Aquela dura experiência de Jerusalém lhe serviria no futuro para destacar essa condição humana em sua carta aos Hebreus, alertando-nos para a constante nuvem de testemunhas sempre ao nosso redor. Para a sua e a nossa própria felicidade, entretanto, essas mesmas faculdades transcendentes das quais ele era franco portador, seriam dentro em breve proficuamente utilizadas diretamente por Jesus para trazê-lo de volta ao caminho estabelecido por ambos antes daquele mergulho como espíritos encarnados na bendita e ao mesmo tempo perigosa Palestina. Os inequívocos fatos espirituais que seriam posteriormente produzidos por Jesus utilizando-se da faculdade mediúnica de Saulo evidenciam que havia um acordo prévio entre eles, firmado desde o mundo espiritual e antes de se reencontrarem naquela desesperadora condição na estrada de Damasco. Esse pacto divino, porque a carne é fraca, fora esquecido por Saulo no primeiro período da sua trajetória como homem de religião. No entanto, porque Jesus era um mestre de amor, não abandonou aquele seu equivocado discípulo. Ele permitiu resgatar naquela mesma encarnação os escândalos de morte por ele produzidos contra os seus primeiros discípulos. Sua redenção naquela mesma encarnação mostra que Saulo de Tarso não era um espírito mau, embora inicialmente equivocado. E porque o Pai não quer a morte do pecador, mas a misericórdia, Jesus, exemplificando essa divina essência do Criador, num beneplácito igualmente misericordioso, manteve o seu acordo com Saulo.
e iniciaram desde aquele fundamental reencontro no deserto um trabalho verdadeiramente divino entre um espírito e um médium. Jesus não desistiu de Saulo e, perdoando-o, permitiu que ele mesmo se perdoasse, redirecionando toda a sua vontade para o trabalho junto daquele ser de bondade. Este, desejando iniciar o seu projeto de construção do reino de Deus entre todos os homens, carregou pessoalmente aquele jovem apóstolo como a um vaso escolhido, instruindo-o pelos seus caminhos na distribuição da sua doutrina de amor e de redenção, transformando um médium perdido pela vaidade no manso e abnegado apóstolo dos povos.